Continuação da leitura do comentário NVI do F.F. Bruce. A Teologia do Antigo Testamento, página 76. A natureza e o propósito da teologia. O teólogo propõe-se expressar de forma ordenada e sistemática tudo que pode ser conhecido acerca de Deus. Isso inclui a consideração da natureza, propósito e comportamento do ser humano como Deus o vê. A verdadeira teologia, em contraste com a filosofia, psicologia e disciplinas afins, precisa ser fundamentada na auto-revelação de Deus. Na prática, o quadro resultante sempre é deficiente em alguns aspectos e dá a impressão de contradições em outros. Por isso, o teólogo normalmente tenta preencher as lacunas por dedução lógica, com base nos fatos de que dispõe. Nos casos em que esses parecem contraditórios, a prática comum é harmonizá-los por meio da inferência de verdades mais amplas que inclui as aparentes discordâncias. Além disso, normalmente também se recorre às observações do ser humano, e existem poucos teólogos que não tenham sido influenciados pelos sistemas de pensamento e filosofias do seu tempo. A revelação foi dada com algumas possíveis exceções, em circunstâncias históricas específicas e com um pano de fundo cultural e religioso específico. Isso vale até para a revelação universal do poder eterno e da divindade de Deus. Romanos 1:20. Na sua busca por aquilo que é universalmente válido, o teólogo acha necessário testar e eliminar tudo que ele considere particular, temporário e local. São necessárias, no entanto, grande capacidade e percepção espiritual aguçada para garantir que partes essenciais da revelação não se perca nesse processo. Não é fácil para o homem reconhecer que, em virtude de sua finitude, alguns aspectos da natureza e do propósito divinos estejam parcialmente ou até inteiramente escondidos dele. Como resultado, é provável que todos os sistemas da teologia sistemática, usa-se também o termo teologia dogmática, ultrapassem os limites do que pode ser deduzido com certeza da revelação bíblica. Primeiro, teologia e filosofia. Visto que o material que está à disposição do teólogo é amplo, e às vezes especialmente no Antigo Testamento, não se adapta a nenhum padrão discernível. Ele se sente compelido a tentar fazê-lo encaixar em algum molde e em princípios da sua preferência. Enquanto, por um lado, os rabinos da Palestina e da Babilônia e Paulo e os autores do Novo Testamento buscavam isso em conceitos do Antigo Testamento, Filon de Alexandria, século I d.C., tentava transmitir o ensino do Antigo Testamento com base nos termos da filosofia grega, especialmente a de Platão. A maioria dos primeiros pais da Igreja, especialmente os que escreviam em grego, seguiram o exemplo dele para o Novo Testamento, e essa tradição foi seguida pelos escolásticos medievais. Embora a partir da época de Alberto Magno e Tomás de Aquino, a influência de Aristóteles se tornasse predominante e permanecesse como alicerce filosófico da teologia católica romana oficial até hoje. Tá vendo? A teologia da Igreja Católica tem como estrutura teológica Aristóteles. Os grandes teólogos da Reforma romperam com essa tradição, retornando aos conceitos bíblicos como sua base. Com o surgimento do humanismo, a teologia protestante liberal tornou-se cada vez mais filosófica. Às vezes deu-se ênfase especial aos problemas de epistemologia, os problemas da percepção e da comunicação. Na maioria desses casos, o registro bíblico é tratado como uma autoridade quase secundária,
e se faz uso significativo de um conceito falso de revelação progressiva, ou melhor, evolucionária, embora, na maioria dos casos, a revelação é igualada à descoberta de Deus por parte do homem. Para estudar uma avaliação bem fundamentada do elemento progressivo na revelação, veja T.D. Bernard. 2. Teologia e preconcepções. Mesmo quando o registro bíblico é aceito sem questionamentos, como a fonte de um sistema teológico, há quase inevitavelmente a suposição de uma verdade doutrinária principal que serve como molde ao qual o conjunto todo da verdade é então ajustado e amoldado. Isso ajuda a explicar a grande variedade de perspectivas teológicas, mesmo entre aqueles que aceitam a autoridade da Escritura. Não se deve pensar que esse é um grande ponto fraco só dos intelectuais. A teologia dispensacionalista, por exemplo, mesmo que originariamente proposta por pessoas com formação acadêmica, especialmente popular entre os que não se consideram intelectuais, mas ela possibilita a seus adeptos produzir um retrato do conteúdo da revelação extraordinária coerente, embora com frequência bastante parcial. 2. Teologia bíblica. O termo teologia bíblica foi cunhado por J. P. Gabler em uma preleção que ele fez em 1787 por ter ficado desesperado ao tentar conciliar as teologias luterana e reformada calvinista na Alemanha. Ele sugeriu que, em vez das teologias sistemáticas tradicionais que conduziam a tantas controvérsias, os estudiosos deveriam se dedicar a uma teologia bíblica que estaria fundamentada somente no que a Bíblia tinha a dizer. A sua sugestão não logrou o sucesso merecido, pois a controvérsia voltou-se rapidamente das ortodoxias tradicionais para a questão de como a própria Bíblia deveria ser considerada quando vista à luz da alta crítica que estava em desenvolvimento na época. Os estudiosos do Antigo Testamento dedicaram-se então cada vez mais à descrição de uma religião de Israel evolutiva, na qual pouca unidade interna podia ser encontrada. Um pré-requisito para qualquer teologia, pois era vista principalmente como a descoberta que o homem fazia de Deus a partir de vários ângulos. No seu estudo do Novo Testamento, os eruditos da época tinham como preocupação principal a introdução de cunhas e a consequente ruptura entre Jesus e Paulo e outros autores apostólicos, e entre a igreja primitiva e a igreja subapostólica. Por outro lado, estudiosos mais conservadores em geral estavam satisfeitos com o sistema em que tinham crescido e não queriam abandoná-lo nem modificá-lo. Não é por acaso que a teologia bíblica começou de fato com o Antigo Testamento. Os conservadores tendiam a se atolar em tipos e alegorias, o que privava o Antigo Testamento de muito de seu valor e autoridade, enquanto os estudos críticos pareciam privar o Antigo Testamento de todo o valor e autoridade. A. B. Davidson, The Theology of the Old Testament, de 1904. Foi a primeira indicação real de uma nova época. Sua definição de teologia bíblica merece ser citada. Na teologia sistemática, embora a escritura supra o conhecimento, toma-se algum esquema mental, lógico e filosófico para servir de molde no qual o conhecimento é lançado, de modo que o produto final tenha a forma de seu molde. Na teologia bíblica, a Bíblia é a fonte do conhecimento e também dá a forma na qual o conhecimento é apresentado. 3. A teologia do Antigo Testamento. 1. O desenvolvimento da teologia do Antigo Testamento. A iniciativa do professor Davidson demorou para dar frutos e não teve sucessores diretos. Um novo clima foi sentido após a Primeira Guerra Mundial, decorrente, em parte, da nova teologia da crise que levava o Antigo Testamento tão a sério quanto o Novo Testamento.
A maioria das obras mais importantes produzidas no continente europeu foram traduzidas para o inglês e estão na bibliografia. Uma série de eruditos de fala inglesa tem escrito livros valiosos que levam em conta os problemas relativos ao tema e são um preparo para algo mais inclusivo e definitivo. O grande benefício dessas tentativas pioneiras em se chegar a uma teologia abrangente do Antigo Testamento é que elas deixam claro quanto essa tarefa é difícil. 2. As pressuposições da teologia do Antigo Testamento. Não importa os pontos de vista que um autor de teologia do Antigo Testamento tem acerca das posições da alta crítica, deveria estar claro que ele considera as formas do Antigo Testamento um todo coerente. Em outras palavras, ele não precisa ser um conservador na sua abordagem, mas não deve aceitar o ponto de vista amplamente defendido pelos liberais de que toda aparência de unidade simplesmente foi imposta a elementos incompatíveis por editores posteriores. Mesmo aí teremos abordagens distintamente variadas. Primeiro, há alguns que vão tratar o Antigo Testamento da perspectiva do Novo Testamento e trabalhar com ele essencial ou completamente como preparo. Em outras palavras, eles veem o valor do Antigo Testamento inteiramente no seu cumprimento e plenitude no Novo Testamento. Muitos estão dispostos a ir um pouco adiante e ver na teologia do Antigo Testamento, usando a frase de E.J. Young, uma serva útil da disciplina da teologia sistemática. Muitos reconhecem que não se pode achar um princípio unificador para toda a revelação do Antigo Testamento, dentro do próprio Antigo Testamento. Para encontrar isso, temos de olhar para o Novo Testamento. Mesmo assim, o Antigo contém uma revelação válida e duradoura, que não está somente pressuposta no Novo, mas em geral é necessária para sua compreensão adequada. O estudioso que defende essa atitude pode esperar ser questionado se as suas formulações finais estão em harmonia com o ensino do Novo Testamento. Mas ele não pode começar com o Novo e forçar o Antigo a se adequar às categorias que deduziu dele. Esse é o ponto de vista deste artigo. 3. Uma atitude bastante comum de eruditos que escrevem a respeito desse tópico é considerar o Antigo Testamento pelo valor que ele mesmo tem, ignorando assim o Novo Testamento. A experiência deles, no entanto, tem mostrado que não importa o elemento unificador que escolham do Antigo Testamento, não conseguem fazer jus a todos os seus aspectos principais. Isso foi claramente demonstrado por Von Rad, que foi impelido a trabalhar com base na teologia das tradições históricas de Israel e nas tradições proféticas de Israel, sem conciliar as duas em uma unidade final. 4. Uma tendência crescente tem sido a aceitar que ainda não se fez trabalho preparatório suficiente em relação à teologia do Antigo Testamento. Assim, trata-se somente de alguns aspectos. As obras de H. Wiley Robinson e H. Howley e A. R. Johnson têm essa característica. 4. O conceito de revelação. Primeiro, a natureza da revelação. Em contraste com os pontos de vista evolutivos e hegelianos, que foram predominantes nos estudos do Antigo Testamento por tanto tempo, mas que agora são cada vez mais abandonados. O Antigo Testamento sempre retrata Deus como aquele que se revela ao homem. Na longa linhagem de seus porta-vozes, os profetas canônicos sempre é Deus que toma a iniciativa. Em contraste com isso, Jeremias 23, 21 e 22 deixa claro que os profetas populares eram, na verdade, impelidos pelos seus próprios desejos e suas percepções psíquicas. Nunca é dada uma explicação clara de como uma mensagem profética vinha ao profeta, embora as circunstâncias paralelas, especialmente no chamado do profeta, às vezes sejam fornecidas. Em Ezequiel 2:8, 3:3, torna claro o que deveria ser óbvio em todos os casos, que o profeta deveria assimilar a mensagem divina. Ele não era um mero megafone. É necessário destacar que todo o Antigo Testamento, com exceção da sua terceira seção, os escritos era considerado de natureza profética,
pois Moisés foi o maior dos profetas. A revelação de Deus expressa-se em atos e palavras que servem para se interpretar mutuamente. Isso explica porque a revelação falada quase sempre é colocada em um quadro referencial histórico. Não existe uma doutrina da inspiração formulada como tal, e aparentemente se pressupõe que a escritura escrita vai transmitir convicção àquele que está preparado para ouvir tão certamente quanto fizeram os atos poderosos e a palavra falada aos que primeiramente os experimentaram. 2. A esfera da revelação. Como já mencionamos, a mensagem de Deus foi dada num contexto histórico específico. Por isso, embora como revelação real continue a ter validade espiritual, nunca é completamente separável de seu contexto humano. Ou, em outras palavras, ao se revelar a si mesmo e à sua vontade, Deus o faz em um contexto humano, o que torna isso também uma revelação da natureza e do comportamento humanos do ponto de vista de Deus. Ele se limita àquilo que está na esfera da experiência e de conhecimento possíveis ao homem. Assim, nenhum dos problemas que o filósofo está preparado para levantar acerca da verdade absoluta é tratado. Tampouco o são os atos dos seres extraterrestres. Além disso, ele usa palavras e conceitos humanos que, como meio de transmissão da verdade divina, gradualmente adquirem significados mais profundos. É significativo também que a revelação não ocorre antes que a situação dos que a recebem a torne relevante. 3. Revelação progressiva. O que acaba de ser declarado torna o conceito de revelação progressiva incontornável. Além disso, os dois títulos Elohim e Javé, pelos quais Deus era adorado em Israel, implicavam uma revelação contínua. O primeiro pode ser traduzido apropriadamente como Todo-Poderoso. Isso pressupõe que atos repetidos de demonstração de poder vão tornar seu caráter, natureza e propósito cada vez mais claros. O segundo é explicado em Êxodo 3,14, embora a melhor versão do hebraico seja eu serei o que eu serei. Isso claramente sugere uma revelação contínua que não contradiz o que fora revelado anteriormente. Por isso, os profetas, em contraste com os sábios, estavam menos preocupados com o que já tinha sido revelado, porém mais preocupados com a expansão e o aprofundamento do que já tinha sido dado a conhecer. O conceito veterotestamentário de revelação progressiva mantém o equilíbrio entre impor compreensões posteriores de Deus aos primeiros tempos de Israel e a rejeição da história primitiva como inútil para a nossa reflexão espiritual. 5. Deus, sua natureza e atributos. Deus é mencionado principalmente por dois nomes, ou melhor, títulos Elohim e Javé. Embora normalmente possamos explicar por que um ou outro é usado, há muitos casos em que não se pode encontrar a razão de um uso específico. Primeiro, o título Elohim. Elohim é claramente derivado de El, o nome dado ao rei dos deuses pelos cananeus com Eloá, sobrevivendo principalmente na poesia como o elo de união. A forma alongada em si sugere majestade e isso é ressaltado pelo uso do plural de majestade. Quando usado em relação ao Deus de Israel, é usado, com poucas exceções, com o verbo no singular. Além disso, no entanto, o plural provavelmente tinha o propósito de indicar que todas as formas de poder estavam unidas nele, em contraste com o ponto de vista comum de que diversos poderes da natureza eram entidades independentes, embora normalmente trabalhassem em cooperação umas com as outras, como o Deus Elohim. Ele é o Deus de toda a terra e de todos os homens e se revela a todos por meio da natureza e de seus atos poderosos. O israelita que falava com não-israelitas normalmente usava Elohim, às vezes com a qualificação Deus do céu. 2. O título Javé. Javé é o nome de Deus dentro de Israel, em virtude da sua revelação de si mesmo, por meio de Moisés e dos profetas. Acima de tudo, da Torá,
o uso dos dois títulos no Salmo 19. Ao mesmo tempo, Gênesis 4:26 sugere que o que está implícito no título foi parcialmente apreendido desde os primórdios. Por reverência, o título Javé foi substituído tanto na leitura das escrituras hebraicas quanto na da Septuaginta por Senhor, uma prática seguida na maioria das traduções cristãs. A prática judaica moderna tende a usar o Eterno. As duas são seriamente enganosas, pois obscurecem o fato de que Deus se tornou conhecido por meio de um título, o que ressalta que Deus se revela aos homens. Deseja comunhão com os homens e quer que eles o conheçam. Se no Antigo Testamento o título está limitado a Israel, é porque Deus se revelou a Israel para que, por meio de Israel, ele se tornasse conhecido de todos os povos. 3. Deus como Criador. O uso de Elohim como a única verdadeira fonte de poder no mundo trazia consigo de forma inseparável o conceito de Criador e Criador a partir do nada, pois era impossível conceder existência própria e poder à matéria amorfa. Além disso, implicava que qualquer poder que existe na natureza é derivado dele, e que ele está fora e acima de sua criação. Deus controla a natureza, mas não é controlado por ela. O uso singular de Javé, Elohim, em Gênesis 2:3, serve para destacar que o Deus da criação e o da revelação são o mesmo. 4. Monoteísmo. Esse conceito de poder de Deus e de sua capacidade criadora, em teoria, já deveria implicar monoteísmo. Aliás, há poucas indicações de especulação filosófica acerca desse tema, se é que há alguma. A aceitação do poder absoluto de Deus e de sua graça demonstrados no Êxodo incluía, para aqueles que aceitavam a sua revelação, a impossibilidade de reconhecer algum outro poder, monoteísmo ético. Podemos encontrar isso já em Abraão. O pavor do exílio não era o medo de se afastar do governo de Deus, mas de estar separado da terra que ele tinha andado. Apesar do uso que o judaísmo posterior fez de Deuteronômio 6:4 como uma afirmação do monoteísmo, primeiro contra o paganismo e depois contra o cristianismo popular triteísta, o seu significado real provavelmente é Javé, é nosso Senhor, Javé somente. A menção frequente de deuses não é nenhuma contradição disso. Já ressaltamos que Elohim significa os poderosos e assim é com frequência usado nesse sentido literal de seres reais ou imaginários, aos quais os povos atribuíam poder, sem que em geral houvesse uma discussão da validade do título. O desprezo implícito no seu uso pode ser visto no seu emprego em hebraico para Astarote, em 1 Reis 11, 5:33, em vez de um feminino. Alguns estudiosos veem em Salmos 82 uma medida de reconhecimento dos deuses pagãos, mas a expressão filhos do Altíssimo em Gênesis 6:2, Jó 38:7 indica que a intenção é mencionar os anjos. O título Filhos de Deus implica que qualquer poder que os anjos tenham deriva do próprio Deus. Não há sugestão alguma de dualismo, nem mesmo de forma modificada. Satanás. Jó 1:6, 2:1:7, Zacarias 3:1-2, 1 Crônicas 21:1. É um servo de Deus, mesmo que seja um servo maligno, e qualquer poder que ele exerce lhe é concedido por Deus. Da mesma forma, os espíritos maus, 1 Samuel 16:14, ou mentirosos, 1 Reis 22:22, estão a serviço de Deus. Todo conceito de dualismo, especialmente o que vem na forma do zoroastrismo,
é completamente rejeitado em Isaías 45, 6, 7. Embora haja o início do conceito das hostes espirituais do mal nos lugares celestiais em Daniel, ele não é formulado em detalhes. Mesmo que possamos usar algumas passagens para ilustrar a queda de Satanás, ele não é explicitamente ensinado no Antigo Testamento, no qual a ênfase está no pecado humano e não em eventos que o procederam e influenciaram. 5. Os atributos metafísicos de Deus. A maioria dos sistemas teológicos destacam os conceitos de Deus, que são derivados principalmente da filosofia metafísica. Acima de todos estão sua onipotência, sua onisciência e sua onipresença. É fácil encontrar estes conceitos no Antigo Testamento, se ele for tratado como uma coletânea de textos que dão testemunho deles, mas em geral são aceitos como pressupostos na forma em que são demonstrados na existência de Israel e do indivíduo. Por isso, não há reflexão acerca das dificuldades envolvidas na abordagem filosófica desses conceitos. O Antigo Testamento destaca a soberania total de Deus, mas não levanta a questão de como isso é compatível com a liberdade de escolha do homem. Tradicionalmente, El Shaddai, Êxodo 6:3, tem sido traduzido por Deus Todo-Poderoso, mas essa tradução é improvável e o significado exato de Shaddai é desconhecido. O conceito de soberania é melhor expresso por Javé Tsebaot, Senhor dos exércitos de todos os poderes na sua criação celestial e terrena. Presume-se o aspecto miraculoso como algo natural, mas com algumas exceções secundárias. Ele é visto não como uma modificação da criação, mas como o seu controle, embora às vezes os meios usados sejam indicados. Não há resposta alguma sugerida para o porquê de Deus tolerar o mal. Abacuque 1:13. Ao mesmo tempo, vemos que ele assume a responsabilidade final por todo o sofrimento que o mal causa à sua criação, Isaías 45:5. Da mesma forma, presume-se a onisciência de Deus como algo óbvio, mas não há insinuação de que ele seja incompatível com a liberdade humana. Aliás, nos profetas, Deus é repetidamente retratado como alguém que não sabia o futuro. Jeremias 18:5-11. E essa é a implicação da afirmação de que Deus se arrependeu. Por outro lado, há referências ao conhecimento que Deus tem do indivíduo, Salmo 139, Jeremias 1:5. Não há indicação alguma de que os seus propósitos possam ser frustrados, e ocasionalmente são dadas algumas datas exatas para o futuro. Números 14:33, Jeremias 25:11, Daniel 9:2, etc. Esses dois aspectos não são contraditórios, mas representam o problema insolúvel que o homem tem de conciliar o conhecimento prévio e a soberania de Deus com a vontade livre do homem. Não há evidência, no entanto, de que isso, na época, fosse algo problemático. O fundamental é que Deus é maior que sua criação e está fora dela, e mesmo assim ele é onipresente. Ele alcança isso acima de tudo por dois meios: seus representantes angelicais, visíveis e invisíveis, e o seu espírito. Para ler mais acerca do primeiro, veja nessa seção o item 4. O Espírito de Deus pode ser melhor compreendido se o vemos como o poder de Deus exercido à distância. E na linguagem poética, às vezes ele é substituído pelo braço ou pela mão direita de Deus. A única passagem que sugere a personalidade do Espírito Santo é Isaías 63:10. Os atributos morais de Deus. Muito mais importantes para a revelação do Antigo Testamento são os atributos morais de Deus. Esses são concedidos com frequência por meio de revelação direta, mas são confirmados pelos atos de Deus no mundo e, acima de tudo, na história de Israel. O texto-chave é Êxodo 34:6-7,
O mais importante não são as considerações filosóficas que o homem faz acerca de Deus, mas a forma em que Deus trata o homem pecador. Eu vou voltar aqui um parágrafo aqui. Quando ele fala do Espírito Santo de Deus aqui, eu achei maravilhoso. O fundamental é que Deus é maior que sua criação e está fora dela, e mesmo assim ele é onipresente. Ele alcança isso acima de tudo por dois meios: seus representantes angelicais visíveis e invisíveis e o seu Espírito. Para ler mais acerca do primeiro, veja nesta seção o item 4. O Espírito de Deus pode ser melhor compreendido se o vemos como o poder de Deus. Se o vemos como o poder de Deus exercido à distância. Olha só que ele chama o Espírito Santo aqui, que o poder de Deus exercido à distância, né? Porque Deus é onipresente, está em todos os lugares. E depois ele fala, na linguagem poética, às vezes ele é substituído pelo braço ou mão direita de Deus. Maravilhoso isso aqui. Que Deus é uma unidade, né? Então, ele é o braço direito de Deus. A única passagem que sugere a personalidade do Espírito Santo é Isaías 63:10. Número 1, santidade. Para o Antigo Testamento, isso vai além da percepção quase universal da separação entre o divino e o humano, que Rudolf Otto chamou de luminoso. Torna-se claro por meio de tipos dos atos de Deus e da revelação, Isaías 6:3, que essa separação se deve, acima de tudo, ao pecado do homem. Há desafios e chamados repetidos para que essa separação desapareça por Israel se tornar propriedade de Deus e viver de acordo com isso. Êxodos 19:6. Ocorrendo o mesmo com o indivíduo, Levíticos 19:2. 2. Justiça. Isso não significa que Deus está limitado por uma lei que ele mesmo criou e que agora tem de fazer vigorar. O nosso conceito moderno de lei é estranho ao Antigo Testamento. E não é por acaso que a palavra assim traduzida, Torá, na verdade significa instrução. Embora visto que vem de Deus, a obediência a ela seja obrigatória. A justiça, quando aplicada a Deus, significa que o homem que está preparado para se aproximar dele com humildade vai sempre encontrá-lo completamente coerente e mais elevado e melhor do que esperava. Isso está expresso na pergunta: não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. 3. Compaixão, misericórdia. Esses conceitos, em geral, traduzem palavras hebraicas derivadas da mesma raiz Rehem, o útero de uma mãe. A justiça de Deus evidencia-se por meio de uma compreensão perfeita de sua criação e afinidade com ela, incluindo os animais. Jonas 4:11, Salmo 104:27. 4. Graça. A compaixão, por sua vez, conduz a ter muita paciência com o pecador, mesmo que este esteja prejudicando outras pessoas. O castigo é, em geral, adiado para que assim o homem possa se arrepender. Não há indicação de que o perdão que segue esteja fundamentado numa teologia correta ou num ritual de sacrifício. Precisamos destacar que os incidentes que suscitam objeções especiais hoje, as ordens para exterminar os cananeus, Hebreus 23:23 e 24, e Deuteronômio 7:1-5, e Amalequitas, 1 Samuel 15:2. Não somente contém um propósito moral, mas também houve tempo suficiente para arrependimento e mudanças, Gênesis 15:16. 5. Amor. Embora esse termo seja usado no Antigo Testamento, provavelmente com todas as nuances que tem hoje, quando é aplicado a Deus, nunca significa simplesmente uma emoção, mas sempre implica ação apropriada. É usado em relação à escolha que Deus fez de Israel
mas raramente acerca da escolha de uma pessoa, 2 Samuel 12, 24, 25, ou de um lugar, Salmos 87, 2. Além disso, inclui toda a fidelidade e o cuidado implicados pela eleição, Jeremias 31, 3. O fato de Deus não escolher alguém ou um povo não significa rejeição, Êxodo 19, 5, em que se destaca o fato de que toda a terra é propriedade de Deus. Os privilégios do amor eletivo de Deus são tão grandes que não experimentá-lo pode ser chamado de odiar. Malaquias 1, 2 e 3. Sexto, o Deus da aliança. Deus é tratado não simplesmente como Criador, que mostra compaixão com todos os que Ele criou, mas como aquele que estabelece um relacionamento especial com eles. Esse relacionamento é chamado de aliança e pode impor ou não condições àqueles com quem foi estabelecido. 4 alianças merecem destaque especial aqui. Letra A, aliança com Noé. Temos uma aliança geral com Noé e os seus descendentes e todo ser vivente de toda carne que está sobre a terra. Ela é essencialmente uma garantia da fidelidade de Deus na preservação do lar terreno, da vida e proteção contra amplos desastres naturais ou contra reversões de fenômenos naturais das quais a geologia dá testemunho. B. A aliança com Abraão, Gênesis 12, 1, etc. A característica extraordinária dessa aliança é que foi selada com um indivíduo com base na sua fé obediente. Deveria estender-se a seus descendentes e, por meio deles, à humanidade em geral. Tanto no Antigo Testamento como um todo, quanto no pensamento judaico em geral, ela tem um papel subordinado à aliança seguinte. Letra C. A aliança do Sinai, Êxodo 19, 3, 8. Neste caso, a aliança foi feita com Israel como um todo sob a condição de que este viveria segundo o padrão do Decálogo. As condições foram violadas quase que imediatamente, e a história de Israel foi conduzida sobre as sombras de uma aliança violada. Jeremias 31, 32. Assim, tive de mostrar-lhes quem é que mandava, mas mesmo assim Deus, por sua graça, permaneceu fiel às suas promessas. A nova aliança de Jeremias 31, 31 a 34 é uma renovação disso com um novo poder divino. Letra D. Aliança davídica, 2 Samuel 7, 12. A promessa feita a Davi e a seus descendentes tinha como alvo final o estabelecimento do governo perfeito de Deus e, com isso, a concretização dos propósitos implícitos nas 3 alianças já mencionadas. A maneira em que essa aliança seria cumprida e estabelecida dependia do comportamento dos reis davídicos, mas a consumação era certa. Ao se forçar as evidências em um molde preconcebido, é possível deduzir a ideia de uma aliança que encampasse todas, mas não há indicação disso no Antigo Testamento. Romanos 9:4, alianças. Número 7. Fidelidade. Esse conceito é vertido regularmente por verdade pela VA, mas isso tem sido quase completamente abandonado nas traduções modernas, quando se refere a Deus, e com frequência quando se refere aos homens. O Antigo Testamento não está preocupado com a exatidão absoluta, que é conotação moderna de verdade, mas com a confiabilidade da pessoa em questão. Em um mundo de incertezas em que a experiência nos mostra a tolice de confiar em circunstâncias ou nas pessoas, Israel descobriu que Deus era completamente confiável e coerente, fidedigno e fiel. 8. O amor da aliança, amor leal ou constante, resede. Todos estes atributos, ao menos com relação a Israel, estão resumidos em resede,
que é o comportamento que a pessoa tem o direito de esperar de outra com quem estabeleceu um relacionamento de aliança. Ocorre quase 250 vezes, conquanto em sua maioria se refira ao caráter e aos atos de Deus. Quando se aplica ao homem, a RSV geralmente usa o termo traduzido por lealdade e quase invariavelmente amor constante quando se aplica a Deus. A NVI usa termos ligados à lealdade. No primeiro caso, leal, 1 Samuel 20:15, é a bondade, e a bondade no segundo, bondoso, Gênesis 24:12. E a bondade no segundo, isso implica a lealdade completa de Deus às suas promessas da aliança combinada com a compreensão amorosa completa das pessoas com quem ele está lidando. Outras traduções mais livres e menos coerentes de outras versões modernas produzem uma leitura mais melodiosa e atraente aos ouvintes atuais, mas deixam de transmitir o elemento da lealdade na aliança. No Novo Testamento, resede está incluído na graça, que assumiu um significado mais amplo, pois até as pessoas que têm um relacionamento de aliança com Deus não merecem o seu amor leal. 9. Zelo. É uma lástima que esse termo tenha perdido tanto do seu sentido básico nos contextos humanos, pois é difícil encontrar uma opção apropriada de tradução do termo para a nossa língua. A GNB nos dá uma boa sugestão: eu não tolero rivais. Ao contrário de tantos deuses dos pagãos, Javé não é indiferente ao comportamento e ao sofrimento do homem. Quando ele canaliza seu amor aos homens, esse amor é absoluto. E quando há uma reação positiva ao seu amor, ele também espera que seja absoluta. É por isso que ele espera padrões de comportamento de Israel que não exige de outros povos. 6. A natureza do homem. O conceito de homem do Antigo Testamento, embora não seja único na maioria dos detalhes, é tão diferente dos conceitos derivados da filosofia grega que predominaram no pensamento teológico cristão até recentemente, que não é fácil esclarecê-lo em poucas palavras. Número 1. O homem como uma unidade. O homem consiste em duas partes de carne ou corpo que o coloca em contato com os outros seres humanos